Olá, dia 24, né, 25º dia do jejum de 40 dias. E hoje eu estarei falando aqui sobre os 7 sinais de que você tem o Espírito Santo. É claro que quem é cheio do Espírito Santo não tem dúvidas disso, mas às vezes a gente precisa um termômetro para realmente ver se alguém, né, que diz ter o Espírito Santo realmente tem o Espírito Santo. E às vezes eu posso até não estar aqui completamente correta em tudo que eu vou falar, mas você pode estar avaliando, né? Se faltar algum sinal, se estiver alguma coisa faltando ou acrescentar mais alguma coisa. É um tema muito edificante para crescimento e para te ajudar, para ajudar as pessoas que você ajuda a buscar mais consagração. A pessoa que busca por restauração de casamento, que busca por restauração de relacionamento, a pessoa que busca crescimento espiritual para ajudar a si, ajudar o cônjuge, ajudar os filhos, ajudar a família e estranhos, ela precisa realmente ter o Espírito Santo, ter o agir do Espírito Santo nela e através dela. A Bíblia descreve vários sinais de que tem o Espírito Santo habitando numa pessoa. E esses sinais não se medem por emoção, por grito, por dons visíveis, mas por frutos, né? Então, os frutos já são 9, então é óbvio que os frutos, se são 9, já passou dos 7, né? Se mede por frutos, por transformação e por intimidade com Deus. Aqui são 7 principais sinais, né? Se eu for nos 9 frutos do Espírito Santo, já vai passar dos 7 sinais. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo vai ter os frutos do Espírito Santo. Desejo profundo de agradar a Deus. É aquela pessoa que não mede esforços para estar vivendo o centro da vontade de Deus. Ele não quer beiradinha, ele quer o centro. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Então, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não mede esforço para estar no centro da vontade de Deus. Quando o Espírito Santo habita em alguém, ele muda o coração. A pessoa deixa de viver para si. Ela não vive mais para se agradar, mas para agradar a Deus em tudo no seu viver. Mesmo quando ela erra, e todos nós somos falhos, ela já se arrepende genuinamente e recomeça. Então é aquele negócio, caiu, levanta, né? O justo cai 7 vezes e levanta. Então a pessoa sabe que está em Deus, que tem a presença de Deus, que tem a presença do Espírito Santo, então ela é ousada. Ela não é que ela é perfeita, o sinal não é perfeição. É transformação contínua. Aquela pessoa que não tem medo de baixar a cabeça, pedir perdão, de falar, me perdoa. É uma pessoa que realmente reconhece quando erra, né? Então ela não vai ter orgulho, né? Porque o orgulho é o oposto de agradar a Deus. Ela tem sensibilidade ao pecado. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente sempre fala e ensina que precisa o Espírito Santo convencer o outro do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, ninguém é convencido do erro. E a pessoa que tem o Espírito Santo, ele vai ter sensibilidade ao pecado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não consegue viver em paz estando no pecado. Então, pecado oculto, pecado escondido, fazer coisas que faz a pessoa que tem o Espírito Santo não consegue. Ele vai precisar confessar, ele vai precisar largar, ele vai precisar deixar. Então, ele tem muita sensibilidade à vida de pecado. Não quer, não pode, porque ele quer estar bem com Deus. Ele fica triste quando desagrada a Deus. Então, quando ele comete um erro, ele realmente sente tristeza, né?
uma tristeza não por culpa humana, mas porque o Espírito Santo o entristece. Isso está em Efésios 4:30. Então, essa pessoa realmente fica entristecida quando ela erra e ela precisa se arrepender e ela não sente o perdão de Deus na vida dela, então ela fica incomodada. Se o pecado te incomoda, isto é um sinal de que o Espírito Santo está em você. Eu não estou feliz com essa vida, com essas coisas, com essas práticas, e isso é um sinal do Espírito Santo falando com você, tocando em você. Terceiro sinal visível de que a pessoa tem o Espírito Santo. Ela tem os frutos do Espírito Santo. Eu já havia falado antes sobre eles, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, são 9 os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. A gente pode estudar todos eles. O Espírito Santo não produz apenas dons, que são profecias, línguas, cura, mas também tem frutos, ou seja, caráter, né? São frutos de caráter, né? Você sabe que tem o Espírito Santo quando ama a pessoas difíceis. Sabe aquela pessoa mais difícil, todo mundo não suporta, você ama ela, você sabe que Jesus morreu por ela. Por pior que seja o pecador, você a ama e a perdoa. Ela tem paz em meio a dores e sofrimentos. Então é uma pessoa que sente paz, né? É um fruto também, né? Sabe perdoar. Ali não tem nem comentário, né? Aprende a se controlar. O Espírito Santo muda o temperamento e o coração. Então, por mais que a minha natureza seja uma natureza difícil, agitada, temperando, mas você consegue dominar isso e consegue ser uma pessoa controlada, né? O amor pela palavra de Deus. Esse é o quarto sinal de que a pessoa tem o Espírito Santo, de que você tem o Espírito Santo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas têm prazer nos versículos bíblicos, prazer na palavra de Deus, não importa a mensagem, eles querem destrinchar aquela mensagem, entender, porque o Espírito Santo, ele é alimentado pela palavra. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo tem prazer na palavra de Deus. João 10, 27, né? Quem tem o Espírito Santo sente fome da palavra. Ela se torna viva, ela fala o coração, consola e confronta. A Bíblia deixa de ser apenas um livro e passa a ser voz e alimento espiritual diário. Então, essa pessoa que eu estando cheia do Espírito Santo, eu preciso sempre, eu necessito estar cheia da palavra de Deus, me alimentando com a palavra. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem a capacidade de perdoar e amar. É aquela pessoa que ganhou aqui e oferece outro lado. Ela realmente sabe perdoar e sabe amar, sabe dar mais chances ao pecador. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Está faltando amor? É o Espírito Santo que derrama em nós o amor. Romanos 5:5. Sem o Espírito Santo é impossível perdoar. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela realmente consegue perdoar. Isso é um dom do Espírito Santo. Mas quando ele habita em nós, somos capacitados a amar quem nos feriu e até a orar pelos nossos inimigos. Esse é um dos sinais mais poderosos da presença do Espírito Santo. Exato, essa pessoa realmente ama os seus inimigos e até ora por eles. A paz em meio à tempestade. É a terceira vez que fala em paz, mas agora ele é um dos 7 sinais, o 6º sinal da presença do Espírito Santo. É paz no meio de tempestade. Pode estar acontecendo
o que for, nada está dando certo, mas a pessoa está em paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Quem tem o Espírito Santo não vive desesperado, mesmo quando tudo está difícil. Há uma paz interior inexplicável, não vindo das circunstâncias, mas da presença de Deus dentro de si. A paz do Espírito é sinal de que Ele está guiando e sustentando. Então, essa pessoa vive em paz, né? Porque ela já foge do pecado, foge da aparência do mal, não sente paz enquanto está em pecado. Aí ela sente paz quando está em Deus, mesmo que tudo está indo contra, tudo está difícil, ela tem paz. Ela sente paz porque é Deus que está guiando, né? E sétimo e último, né, mas deve ter mais, né, é a obediência e sensibilidade à voz de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então, se você é guiado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus. Romanos 8:14. Quem tem Espírito Santo não precisa de muleta espiritual o tempo todo. Ele tem discernimento, tem direção e uma voz interior que o guia. Aí essa voz fala: não faça isso, espere, perdoe. O Espírito Santo guia os passos e fala ao coração e ensina o caminho. Então esses são os 7 passos, né, 7 sinais de que a pessoa tem o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não é só sentir algo, é viver uma nova vida em Cristo. É despojar-nos do velho eu e viver somente para Deus, né? Viver uma nova vida. Ele não apenas visita, o Espírito Santo não é só visita, ele habita, transforma, consola, corrige e santifica. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Envia o teu Espírito Santo sobre mim. Purifica-me, transforma-me, enche-me da tua presença. Que o teu Espírito produza em mim amor, paz, domínio próprio e obediência. Fala comigo, guia os meus passos e faz de mim uma morada santa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, graças a Deus, né, que você deve ter se identificado com esses sinais, porque você lê a Bíblia, você busca ouvir a palavra e busca obedecer. Então, se tiver mais algum sinal, me avisa aqui. Mas esses são os sinais de que você tem e é cheio do Espírito Santo. E assim você consegue tirar uma medida, quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Então, quem não tem, que ore para que Deus dê. E o Espírito Santo, ele é dado a todos que o buscam. Então, fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.